Bom, é isso aí, estamos aqui começando a minha primeira aula de noções de informática aí para o concurso da PM do Rio Grande do Norte. É um prazer estar com vocês aí na Cronos Concursos. Muito obrigado aí aos amigos que me convidaram para fazer parte. E eu fiquei incumbido dessa responsabilidade de trazer para vocês, concurseiros, amigos aí que estão batalhando em um concurso, para galgar uma oportunidade aí na área pública, tá ok? Eu peguei a disciplina de informática porque é minha área, eu trabalho com informática há mais de 10 anos, faço sistemas de informação, estou terminando bacharelado em sistemas de informação aqui na UFRN e já fui técnico e também já dei aula em concursos em salas presenciais, já tenho uma certa experiência para poder trazer para vocês essa disciplina. São 7 questões aí do concurso da PM do Rio Grande do Norte, tá? E alguém pode imaginar assim, ah, beleza, são 7 questões e pouquinhas questões, mas não se enganem, são as questões de informática que muitas vezes pode deixar alguns candidatos aí a ver navio ou para trás, né? Temos todas as outras disciplinas que são tão importantes quanto, mas não deixem de prestar atenção nas questões de informática, né? Até porque está todo mundo muito acostumado, achando que por já dominar alguma tecnologia, celular, né, conhecer um pouquinho de notebook, usa lá o Facebook, né, já conhecia o Orkut, e aí já acha que domina, mas aí as bancas de concurso costumam pegar nos pontos que a gente menos conhece. E é nessa hora que a gente tem que baixar um pouco a bola, ter humildade lá e perceber que nós não sabemos nada. Então eu vou trazer para vocês algumas dicas que espero que ajudem, né, a todos aí que estão se preparando para esse concurso, tá certo? E espero que essas informações ajudem vocês. Eu dei uma olhadinha aí na banca, nas últimas provas da banca, e essa banca, a IBAD, se eu não estiver enganado, é esse o nome, ela é um pouquinho chata, viu, gente? Ela tem questões muito longas, os enunciados muito longos, são 5 alternativas, né? Então eles gostam de colocar pegadinhas lá no meio, então vocês fiquem espertos, tá? Seria interessante se vocês pudessem dar uma olhadinha também nas provas de outros concursos dessa banca, isso ajuda bastante, tá bom? E eu vou estar trazendo aí algumas informações também para ajudar vocês, tá? Mas essa banca, ela costuma ela cobra muita prática, né? Não costuma cobrar questões muito técnicas igual a algumas outras bancas, tá? Mas ela é chatinha nessa questão do enunciado ser um pouquinho grande, 5 alternativas, e aí vai ganhar você pelo cansaço, tá bom? Então fiquem atentos a essas dicas que nós vamos dar hoje. Então vou começar aqui, nós vamos falar sobre essa primeira aula, noções de informática e introdução ao sistema operacional Windows. Uma outra coisa, tá? Lá no edital do concurso da PM do Rio Grande do Norte, ele não diz qual Windows vai ser utilizado no concurso, tá certo? Se você olhar o edital lá, não tem dizendo qual é o Windows, se é o Windows XP, se é o Windows 7, se é o Windows Vista, se é o Windows 8 ou mais recente o Windows 10. Então, o que eu fiz? Eu peguei questões, né, e trouxe informações para vocês sobre o Windows XP, tá? E o Windows 7. Aí alguém pode dizer, Inajá, mas por que essas duas versões do Windows? E eu vou informar para vocês que é pelo seguinte fato: o Windows XP foi um dos Windows, de versões de Windows, que passou mais tempo no mercado, tá? Foram mais de 10 anos o Windows XP reinando absoluto, tá? Depois do Windows XP, eu vou ter aí no meio eu vou passar falando sobre versões, mas aí depois surgiu o Windows 7, que foi substituiu ali o Windows XP, depois do Windows XP veio o Vista, mas teve o 7. Então o 7, ele está entre o Windows XP e o Windows 10, que é o mais recente, tá certo? Então eu peguei e as bancas de concurso, isso de uma forma geral, não é só da IBAD, as bancas de concurso costumam cobrar muito questões de Windows 7, tá certo? Então eu vou falar um pouquinho de Windows XP e vou falar um pouquinho de Windows 7, porque não tem dizendo no edital qual é o Windows que vai ser utilizado. Então fiquem espertos também disso. Eu acho muito pouco provável que caia questões sobre o Windows 10. Não estou dizendo que é impossível, mas eu acho pouco provável,
tá certo? Como são questões básicas, sistema operacional Windows, né? Introdução, então eu acho que vai ser aí no Windows 7. Vocês me desculpem se eu ficar um pouquinho atrapalhado aqui. O nosso Liminha ali já me passou as informações aqui de como usar os nossos equipamentos tecnológicos, são altamente de última geração, mas eu ainda não estou muito bem familiarizado. Então, posso dizer que alguma hora aqui trave, mas a gente vai desenrolando, vocês tenham um pouquinho de paciência. E aí, para falar de informática e sistemas operacionais, eu não posso, gente, privar vocês dessas informações. Eu tenho aqui, vocês olharem, eu tenho aí um conjunto que forma os computadores que nós usamos. Desktop. Ah, que palavra é essa, Inajá? Espera aí, deixa eu começar aqui com a canetinha que me ensinaram a usar, que eu acho que eu já sei. Opa, olha, já estou conseguindo. Desktop. Gente, o que é isso? Desktop nada mais é do que computador de mesa, tá? Essa palavra vocês vão escutar muito, tá bom? Mas em computação, desktop é um computador de mesa. Nós temos os notebooks e temos os desktop. E aí eu tenho um modelo de desktop. Eu tenho um webcam, eu tenho microfone, eu tenho caixinhas de som, monitor, teclado, mouse, impressora, pendrive. Eu tenho aqui um projetor e eu tenho o principal, galera. Que aí eu trouxe isso aí porque isso aí é um gabinete, tá certo? Não, Inajá, eu aprendi lá no cursinho que eu fiz lá no Tio Joãozinho que o nome disso é CPU, certo? Muito bem, não deixa de ser, eu vou lhe mostrar por quê. O que significa a palavra periféricos? Periféricos é o que está em torno, na periferia, em torno do que? Do centro. Então o que nós temos aqui no centro? Nós temos o gabinete. E como eu tenho todos esses outros periféricos que estão na periferia, em volta do gabinete, o gabinete, nos cursos básicos de informática, que você aprendeu Windows, na minha época ainda era DOS, né? Eu aprendi DOS ainda, né? Não vamos nem falar sobre isso. E aí você aprende lá Word, Excel, o professor, o Tio Joãozinho ensina lá que aqui é o CPU. Tá errado? Não está errado, gente. Não está errado. Não está totalmente errado. Mas CPU, essa palavrinha aqui, ó, significa unidade central de processamento. Já você falou unidade central de processamento, mas você escreveu CPU. É porque vem do inglês. Informática, tudo em inglês. Vocês vão ouvir falar muito. Eu falar muito de termos em inglês. Não se preocupe, ninguém precisa sair correndo aí para fazer um cursinho de inglês que não vai ser necessário. Mas CPU significa unidade central de processamento. E aí, o que é a CPU? Em concurso público, CPU, na verdade, é esse rapazinho aqui, ó. Não tem merchandising aí da Intel. Foi uma imagem que eu peguei só para ilustrar, tá? A gente não está ganhando nada aí da Intel. Seria muito bom, né, Liminha, se eles mandassem alguma coisa, mas não tem propaganda aí, não tem jabá da Intel. Mas a CPU de verdade é esse rapaz aqui, ó, que a gente, opa, me perdi, achei. CPU é o processador, né? O processador. Então, se vocês estiverem lendo algum enunciado na prova e alguém lá no enunciado estiver falando em CPU, ele está falando desse rapazinho aqui, tá, gente? Esse outro que está do lado, aqui, ó, o nome dele é gabinete. Ai, Inajá, então agora eu vou sair corrigindo minha tia, meu sobrinho. Não, quando ele falar CPU, eu vou dizer que não, é gabinete. Não precisa, né? Só para que vocês que vão prestar o concurso saibam que quando vocês lerem algum enunciado da palavra CPU, ele vai estar se referindo ao nosso amigo aqui, ó, tá certo? Só para isso, tá bom? E aí, em concurso, a gente costuma ler muita palavra com esse termo aqui, ó, memória RAM.
eu costumo ler muito esse outro termo aqui, ó, HD, né? Que HD significa Hard Disk, já que nome estranho. HD nada mais é, gente, do que disco rígido, vem do inglês, disco rígido. Tá, beleza, eu não preciso aprender inglês, mas por que você colocou essa imagem? Por que você colocou a memória RAM? Por que você colocou o HD? Isso aqui são memórias, tá bom? Só para que todo mundo saiba, isso são memórias. Memórias o que? Memória RAM, tá? A memória RAM, gente, é a memória principal de um computador. Quando eu estou mostrando aí esse slide e eu estou conseguindo desenhar aqui com a canetinha ultra mega tecnológica que o pessoal, o Liminha me apresentou aqui, tá? Eu estou fazendo uso agora, nesse exato momento, das memórias RAM. São elas que me fazem com que eu consiga usar toda essa tecnologia para vocês. Na hora que eu salvo aquela foto bacana que eu tirei, tá lá no Facebook, fui para uma festa da formatura do meu primo, tirei uma foto, salvei no meu computador, aquela foto vem aqui, ó, para o HD, tá certo? Tá salva, fica salva no HD. HD, pendrive, CD, são conhecidos como memória secundária. Memória principal, memória RAM, tá bom? Memória principal sempre, não muda. Memória principal, memória RAM. Memória secundária, todo o resto. Pendrive, HD, disquete, não se usa mais disquete, já esquece, isso aí é da sua época, você não usa, beleza, desculpa aí, mas pendrive, HD, CD-ROM, Blu-ray, tudo isso é unidade de armazenamento secundária, memória secundária, memória principal, memória RAM, tá certo? A gente vai falar muito em gigabyte, megabyte, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito, porque isso são noções básicas, introdução ao sistema operacional, tá certo? Mas seria interessante se vocês pudessem dar uma olhadinha no o que é um megabyte, o que é um gigabyte, para quê? Só para quando vocês forem ler o enunciado, vocês não escutar uma palavra, né? E de repente não saber o que é. Igual você ir num restaurante francês e o garçom te oferece: o senhor gostaria de experimentar escargot? Aí você, escargot, claro, quero. Nada mais é que você está comendo lesma, né? Deve ser bom, nunca experimentei, mas a palavra é diferente do que nós conhecemos. Então, memória principal, memória RAM, memória secundária, HD. Show! E Najai, por que você colocou um armário aqui do lado do HD? Gente, entendam um HD como um grande armário, um enorme armário, certo? Que ele armazena, como essas gavetinhas que tem aqui, tudo o que tem no computador. Aquela foto, aquele vídeo, aquela música, tudo é armazenado no HD, mas em gavetinhas, tá bom? É como se fossem pequenas gavetas, que é onde você vai guardando as suas coisas. Essas gavetas, elas têm um tamanho único. Então, se eu pego uma foto que não cabe em uma única gaveta, o Windows quebra essa foto em duas partes e coloca uma parte daquela foto nessa... Opa, sumiu. Opa, volta. Aí, coloca uma parte da foto nessa gaveta e a outra parte que não coube, ele vem e coloca nessa outra gavetinha aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui embaixo, fica melhor. Pronto. Dividiu a foto. Não coube em uma única gaveta, vai dividir, pum, vai para uma parte com uma gaveta e para outra gavetinha fica armazenada a sua foto. Na hora que você pedir para abrir a foto, o Windows vai lá, pega a foto e monta para você e você visualiza. Tá certo? Então, por que eu trouxe isso? Memória principal, memória RAM, memória secundária, HD, pendrive, CD-ROM e assim por diante. Isso só foi para mostrar um pouquinho, para vocês se familiarizarem o que é um HD. E essas imagens aqui, tanto do HD quanto da memória RAM, são imagens reais. Uma memória é desse jeito e um HD desse jeito. Mas vocês não precisam se preocupar, porque essa banca ela não costuma cobrar muitos termos muito técnicos. Então, isso aí é só para vocês se familiarizarem o que é um HD, saber basicamente como que ele funciona, tá certo?
e qual é a função dele, tá bom? Vamos lá. E aí, gente, eu tinha falado no outro slide ali atrás sobre sistema operacional, e aí tem o que é um SO. Vocês vão ver muito esse tipo de abreviação. SO é sistema operacional, tá? E o que vai ser tratado no concurso da PM do Rio Grande do Norte vai ser o Windows, tá? Mas aí eu coloquei alguns outros, só para vocês terem noção de que o sistema operacional não é só o Windows, apesar de que é o sistema operacional mais utilizado no mundo, tá certo? Ele detém mais de 50%, mas aí nós temos o Linux também, que é um sistema operacional que é aberto, é gratuito, tá? E já vou falar para isso para vocês, vou dar uma surpresa. O iOS, que é o sistema operacional da Apple, quem tem aí iPhone utiliza iOS, né? O Android, quem utiliza celulares Motorola, Samsung, grande maioria dos celulares utiliza o sistema operacional Android, que é da Google. E tem outros aí que eu não vou nem comentar, mas basicamente esses são os 4 maiorais de sistemas operacionais. E o que é um sistema operacional? Qual é a diferença? E aí vem algumas questões que já caem em concurso, tá? Qual é a diferença de um sistema operacional para um programa? Tá? Gente, sistema operacional é simples de entender. Vocês vão aprender agora. Sistema operacional é um programa base. Ele é a base para que eu possa utilizar todos os outros programas. Se eu não tiver um sistema operacional instalado em um computador, seja ele um notebook ou um computador de mesa, tá? Eu não consigo usar o Word, eu não consigo usar o Excel, eu não consigo usar o navegador Chrome, Mozilla, eu não consigo usar mais nada. Eu preciso ter na minha máquina o sistema operacional. O sistema operacional, ele facilita a minha vida, ele faz a minha comunicação com o computador. Porque eu mostrei lá no primeiro slide que o computador, ele é cheio de outros periféricos. Eu tenho um monitor, eu tenho um teclado. E para que eu consiga utilizar o teclado e o mouse, o hardware, né? Palavrinha nova aí, ó, se você já não tinha escutado, vou apresentar uma nova palavra aí, porque computação, calma aí, Liminha, eu consigo, viu? Tô chegando lá, pronto. Hardware, né? Computação, esse F ficou feio, mas deu para entender. Computação, ele é formado basicamente por 3 pilares. Eu preciso do hardware, eu preciso do software e eu preciso do peopleware. Já, beleza, eu já tinha escutado a palavra hardware, eu já tinha escutado a palavra software, mas o que danado é peopleware? São pessoas. Um computador, ele não faz nada ainda sozinho. Ele precisa que eu esteja à frente dele ou por trás dele, aí depende de como você vai, o seu ponto de vista, manuseando, mandando ele exercer as funções. Essa canetinha, ela não vai vir aqui e escrever a palavra software se o Inajá aqui, ó, não mandar, certo? Software. E aí o software e o hardware é bem simples de você entender. O que é o hardware? Gente, isso é uma piada tosca e antiga. Hardware é aquilo que eu posso chutar. E software é aquilo que eu posso xingar. Simples. Então, estou com algum problema. Eu vou fazer o quê? O meu computador travou. A primeira coisa que eu faço é dar um soco no teclado ou no gabinete. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas a gente, quando fica nervoso, acontece e a gente acaba batendo em alguma coisa. Então, isso é o hardware. Hardware é o físico, é aquilo que eu posso tocar. Software são os programas. Tudo que eu instalo no computador são softwares. O sistema operacional é um software? O sistema operacional é um software. O Word, o PowerPoint, o Excel, que faz parte do pacote Office, é um software? São softwares, são programas, tá certo? Mas o pacote Office não é um sistema operacional. O Chrome não é um sistema operacional, tá certo? Sistema operacional são os programas que dão base para que eu possa instalar outros programas, tá? E ele faz a minha comunicação do usuário com o hardware. Quando eu pego
e mexo no mouse, o sistema operacional está pegando a minha informação e levando para o hardware, tá certo? Outra coisa importantíssima, gente, o sistema operacional é que gerencia, ele organiza tudo o que está sendo feito. Se não tivesse o sistema operacional por trás, né, do que eu estou fazendo, eu não conseguiria, por exemplo, pegar a canetinha e clicar aqui, tá? É ele que faz essa comunicação, tá ok? Então, sistema operacional que nós vamos falar daqui para frente vão ser basicamente o Windows XP e o Windows 7. São os dois sistemas operacionais. Lembre-se, sistema operacional, ele faz a interface, a comunicação entre o usuário e o hardware. Ele é responsável por organizar todas as informações da máquina, tá? Ele não é um simples programa, um aplicativo qualquer. Ele é fundamental. Sem um sistema operacional eu não consigo utilizar um computador. Eu preciso ter o sistema operacional. E aí, poucas pessoas sabem, e eu vou lhe dar uma informação que assustadoramente poucas pessoas não têm esse conhecimento, é de que o Windows é um sistema pago. Ele não é gratuito, ele é pago. E aí, você pode dizer, ainda jamais eu tenho o meu computador e eu não paguei pelo Windows. Vamos cair na pirataria, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá bom? O que vocês precisam saber? O sistema operacional Windows é pago. Eu preciso, para eu ter no meu computador, eu preciso pagar, tá certo? Se você não fez isso, você está cometendo um crime de pirataria. E aí eu vou deixar isso aí para as outras aulas lá de direito, tá? Para vocês poderem se familiarizarem mais, mas é crime, pirataria é crime no Brasil, tá? E poucas pessoas têm essa noção de que o Windows precisa ser pago. O único sistema operacional aqui, ó, que eu tenho gratuito é o Linux. Najá, mas eu comprei meu celular e ele veio com Android. Ótimo, porque a empresa do celular fez uma parceria com o Google e já vem instaladinho lá o Android. E para o Google é ótimo que o sistema operacional dele se espalhe pelo mundo. Mas aqui o nosso amiguinho que nós vamos falar nessas aulas, o Windows, ele é pago. Eu preciso pagar por ele. E aí vamos cair aqui, ó, nas licenças. E aí já vou dar uma dica, tá bom? Uma dica que já caiu em concurso público para carteiro, tá bom? Dos Correios, para carteiro, gente. Imagina só, o carteiro faz o quê? Ele caminha, ele leva cartas. Para que danado o carteiro precisa saber uma licença, se é do Windows, se é um registro e se é uma licença? Galera, olha só, registro é um cadastro que você faz junto à empresa que fabrica o Windows, e essa empresa é a Microsoft, certo? Quem fabrica o Windows? Microsoft, só tem ela, mais ninguém. Ela é dona do Windows. E registro é um cadastro que você faz junto à empresa. Licença é um número, é um serial, a gente chama de serial, é uma chave, um número, uma sequência de números, tá? Que você coloca para que o seu Windows seja assim original. Beleza, Najá, mas eu baixei, o meu sobrinho foi lá na internet, fez um download do Windows, instalou e agora está aparecendo lá no cantinho da tela que o meu Windows é falsificado, é pirata. É, porque ele não deve ter colocado essa licença. E todo Windows é necessário. Depois de 30 dias, olha outra sacada aí, viu, gente? São 30 dias para que o Windows passe a ser pirata, falsificado. Vai aparecer uma mensagenzinha lá que o Windows não é original, porque você não colocou esse serial, essa licença. São 30 dias. 30 dias, isso já é questão também de concurso público. E o que caiu na prova lá dos Correios que falava sobre os carteiros, né? O que ele exigia lá do cargo de carteiro sobre o Windows? Perguntava o seguinte: se era obrigatório, tá? Era obrigatório fazer o registro do Windows. Gente, fazer o registro não é obrigatório. O que é obrigatório é eu
ter a licença do Windows. O registro é só um cadastro que eu faço na Microsoft, coloco meu nome, meu endereço de e-mail, os seus dados pessoais, para que o suporte da Microsoft possa entrar em contato com você de alguma forma e te auxiliar de alguma maneira. Mas a licença sim, a licença é obrigatória. Eu preciso ter esse número-chave, esse serialzinho, para que eu possa, né, ter o Windows original. Então fiquem ligados. Outra coisa, qual é o prazo que é necessário colocar essa licença? 30 dias, é por isso que nós vimos em alguns lugares a palavra trial de 30. Estou escrevendo mal pra caramba, né, Lininha? Mas aí nas próximas aulas eu acho que vai melhorando a escrita. Mas trial vem de 30. Então 30 dias para que eu possa não cair aí e aparecer a mensagenzinha do Windows que não é original, tá certo? Vamos aqui para o próximo slide. E aí, na próxima aula, eu continuo falando aí sobre versões, né? Sistemas operacionais multitarefa e sistemas de arquivos. Não percam as próximas aulas. Fundamental, assunto importantíssimo, introdução ao sistema operacional Windows, tá? Fiquem ligados. Cronos Concurso preparando vocês para que vocês possam aí alcançar os seus objetivos. Valeu, gente, até a próxima!